Olá a todos, eu sou o Reverendo Norval, eu e minha esposa Lau trabalhamos aqui nessa aldeia num projeto missionário da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a nossa PMT, e também da ALEM, Associação Linguística Evangélica Missionária. Nós estamos aqui num trabalho bem pioneiro. Viemos trazer o Evangelho para este povo indígena, um povo indígena que nunca tinha ouvido falar de Jesus, e com a nossa chegada teve a oportunidade de ouvir pela primeira vez do Evangelho. Nós louvamos muito a Deus, porque quando olhamos para trás e a gente lembra assim, quando começou, há 14 anos atrás, não havia um único indígena sequer aqui nessa aldeia ou em toda a etnia desse povo que tivesse ouvido o Evangelho e crido. E Deus abriu as portas de tal maneira que nós conseguimos entrar nessa aldeia, aprender a língua, estudar a cultura e depois de alguns anos começar a evangelizar esse povo. Essa história é a história do cristianismo, é a história da obra missionária. A obra missionária se faz assim, de trabalho pioneiro, quando Deus leva pessoas a obedecerem a sua voz e a deixar a sua terra, a deixar os seus parentes e ir para um local que Ele designa para que então a gente cumpra a missão que Ele determinou. Por um pouco nós pensamos que a pandemia iria trazer muita dificuldade e que não teríamos condições de voltar, mas aprove ao Senhor pela sua graça de abrir a porta para que a gente retornasse. Talvez os irmãos estejam pensando aí nesse mês de agosto, mês de missões da nossa igreja, como nós vamos cumprir a grande comissão em tempo de pandemia. Como é que nós vamos cumprir o ID do Senhor? Eu tenho crido assim, meus amados irmãos, Deus, quando uma porta se fecha, Ele escancara uma janela, Ele abre outras oportunidades. E nós temos visto várias outras formas, maneiras criativas como o povo de Deus tem desenvolvido o seu trabalho. Isso faz me lembrar da história da igreja cristã, nos primórdios, lá no livro de Atos dos Apóstolos, com a morte de Estevão em Jerusalém, e a igreja passando por experiências bastante traumáticas, a morte de Tiago, a morte de Estevão, a prisão de Pedro, e o texto diz que os crentes se espalharam. Aquele espalhar parecia negativo a princípio. Tiveram que deixar suas casas, tiveram que deixar tudo para trás e sair por causa de uma perseguição tremenda. Agora, aquele transtorno da falta de liberdade e dos problemas foi a oportunidade de Deus para que o Evangelho se expandisse, chegasse a Antioquia, e de Antioquia se tornasse ali Antioquia se tornasse um centro para a expansão do Evangelho. Depois nós vemos a conversão de Paulo, o tempo dele lá em Antioquia, e de lá começam as viagens missionárias, e o resultado é que toda a Europa e todo o Império Romano veio a conhecer o Evangelho através da obra em tempos de dificuldade. Vamos olhar para essa pandemia como um tempo de oportunidade, não só como um tempo de dificuldade, mas um tempo de oportunidade em que talvez em novos meios, novas maneiras, nós vamos cumprir a grande comissão e pregar o Evangelho a todo o mundo. Paulo disse certa vez: olha, eu estou preso,
mas a palavra de Deus não. A gente pode estar limitado, mas a palavra de Deus é ilimitada. Ela está livre e chegará até os confins da terra. Temos que crer, temos que continuar trabalhando, temos que continuar sendo fiéis ao Senhor. E Ele então levará a bom termo a proclamação do Evangelho a toda a terra. Que Deus abençoe a todos. Olá, queridos, amados irmãos da nossa amada igreja em Uberaba. Muito obrigado pela retaguarda de vocês, pela parceria tão preciosa, pelo envio das ofertas que tem nos sustentado, ajudado, animado também. Mesmo em meio da pandemia, vocês têm se mantido fiéis. Muito obrigado de todo o coração. Vamos nos apresentar, né? Nós somos missionários da APMT, somos adotados por vocês, abraçados, vamos dizer assim, né? Abraçados por vocês em oração e em participação financeira. Exatamente. Esse é o meu esposo, digníssimo reverendo Elnatan. Exatamente. E eu quem sou? Essa é a nossa querida, amada Senira. Bem, nós estamos bem, estamos nos recuperando na saúde, fizemos algumas cirurgias, estamos no processo de recuperação. Graças a Deus foi tudo bem, estivemos ali no Hospital Evangélico de Rio Verde, fomos muito bem atendidos. Ali é uma casa para cuidar dos missionários e ali estivemos. E agora estamos aqui no apartamento da APMT em São Paulo, aguardando até que as portas, né, que as fronteiras se abram para a gente retornar para Cochabamba. Mas enquanto isso a gente tem tido muito trabalho. É verdade. Eu estou participando, começamos um grupo de mulheres missionárias da APMT da América Latina, um grupo de apoio e ajuda mútua, tem sido muito bom. Somos 20 missionárias na América Latina e estamos caminhando juntas. E também participando de um grupo da MTB, ligado ao SIM, Cuidado Integral do Missionário, cuidando de filhos de missionários. São reuniões que temos sistematicamente para dar suporte a filhos de missionários. E também com respeito à igreja na Bolívia. Exatamente, a gente segue cuidando da igreja na Bolívia, apesar da distância. Nós temos 2 lives que nós fazemos o culto nas quintas e domingos, nós damos assistência. E também as mulheres têm reunião, hoje precisamente teve na quarta-feira, e também estávamos atendendo as crianças, então continuamos no mesmo sistema, atuando. A igreja continua fechada, lá a situação está pior do que aqui no Brasil, infelizmente. Está saturado os hospitais, infelizmente tem pessoas morrendo em casa por não ter atendimento, nas ruas, uma situação muito crítica. E então devemos orar e pedir a Deus pela Bolívia nesse sentido também. Mas a igreja continua atuando firmes, oramos com as pessoas, com os irmãos, etc. E nós temos um desafio, né, para lançar. Vamos lançar, na realidade, para todo o Brasil, para todas as igrejas, porque é um desafio aos nossos olhos bem alto, mas para Deus não. Nós não temos carro ali na Bolívia e como nós estamos trabalhando com implantação de igreja, é muito necessário. Nos ajudaria, nós ficamos esses 2 anos, que estamos lá há 3 anos, né, que vai ainda não, caminhando para 3 anos, sem carro. E nós estamos então fazendo uma campanha para a compra de um carro, para podermos ter mais facilidade para fazer as visitas e desenvolver um ministério que Deus nos confiou. Amém. E por isso nós gostaríamos que vocês orassem. Deus é dono do ouro e da prata, irmãos. Não estamos lançando para você que não tem, não pode, não é nada disso, não é colocar pressão. Mas Deus pode levantar pessoas que tenham recursos e condições, né? Então colocamos como um pedido de oração, por favor, orem por isso. Gostaríamos de voltar nessa segunda etapa, já tendo essa facilidade ministerial, né? Exatamente. Muito obrigada pelo teu carinho, pelo teu abraço, Igreja do Senhor. Lembrem-se que essa missão não é nossa, do pastor Natan e da Senira, é da igreja. Nós somos seus embaixadores ali na Bolívia. E vocês estão indo conosco através da sua oração
e através da sua contribuição também. Muito obrigada. Deus os abençoe. Amém. Obrigado de coração, queridos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um abraço à nossa querida igreja, aos irmãos e também ao Ministério, Departamento Missionário, Secretaria de Missões. Obrigada. Muito obrigado, amados. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tchau. O amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, é tão imenso, poderoso, é glorioso, poderoso e abraça-nos. Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho que por todos morrer, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, é tão imenso, cobre-nos, é glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Profundo, é tão imenso, envolve-nos, é glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações, a vida aos corações. Poderoso e abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. Profundo, é tão imenso, cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo,